Bora falar também sobre a treta envolvendo integrantes da diretoria do Corinthians em reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira. Já o Corinthians começa a pagar no mês de março uma dívida de 190 milhões de reais. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians com mais um capítulo triste na história alvinegra na noite dessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, que se reuniu para debater a reforma no Estatuto, confusão total. E os membros do CD nem puderam fazer a votação. A treta se deu por conta de uma discussão pesada entre o presidente do clube, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O Stabile chegou a pedir a palavra e disse que se sentiu ameaçado e coagido pelo Tuma com uma tentativa de interferir na gestão. O Stabile se referia a um episódio recente no Parque São Jorge. Na última sexta-feira, o Stabile estava jantando com alguns amigos quando o Tuma chegou e disse: "Ou você faz o que eu quero, ou eu vou te foder." Palavras fortes do presidente do Conselho Deliberativo. O Stabile também reclamou durante o seu discurso que o Tuma cobra atualizações frequentes das coisas que ele está fazendo. E o presidente do Corinthians entende que não precisa dar nenhuma satisfação ao presidente do Conselho Deliberativo. A verdade é que o Tuma, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, quer mandar no clube. E o Stabile decidiu romper com essa relação. Já o Tuma reclama que essa frase dita pelo Stabile tem a ver com o fato de o atual presidente ter contratado Aldair Borges, segurança citado em depoimentos na Polícia Civil por permitir a invasão de torcedores no Parque São Jorge em 2025. O Tuma alega que tem cobrado explicações do presidente para a contratação desse segurança. Enfim, diante desse cenário, dessa briga toda, uma confusão generalizada, integrantes do Conselho Deliberativo ameaçando sair na porrada, e aí veio a decisão mais triste da noite. O Tuma, se usando do artigo 45 do Estatuto do Corinthians, passou a votação a respeito da reforma do Estatuto direto para os associados. Os membros do Conselho Deliberativo não tiveram a oportunidade de votar. Verdadeiro caos e mais uma noite triste na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Corinthians começa a pagar agora, no mês de março, uma dívida de 190 milhões de reais, que faz parte do regime centralizado de execuções. A Justiça de São Paulo deu parecer favorável ao Ministério Público em relação ao plano adotado pelo clube. E esses pagamentos começam a ser feitos agora no mês de março. Queria te explicar o organograma e o funcionamento desses pagamentos. No primeiro ano, 4% das receitas serão destinadas ao pagamento das dívidas. No segundo ano, 5% das receitas. A partir do terceiro ano, 6% das receitas. E é legal contar que, com base na atual arrecadação, dá para dizer que o Corinthians fatura cerca de 57 milhões de reais mensais. A partir daí, a parcela inicial do Corinthians deve gerar na casa dos 2 milhões e 300 mil reais. É um dinheiro que deixa de fazer parte do dia a dia do Corinthians, mas em nome de uma redução de uma dívida estratosférica, o presidente Osmar Stabile muito preocupado em fazer com que as contas do Corinthians estejam em ordem o mais breve possível. Só para completar sobre o Timão, Caixa Econômica Federal ainda não dá por encerradas as tratativas e negociações pelos name rights do estádio do Corinthians, mas ela pediu mais tempo para que dê uma resposta à proposta do Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão tenta quitar o financiamento do estádio com a Caixa. Hoje a dívida é de cerca de quase 700 milhões de reais, em troca de 10 a 15 anos dos name rights para o banco estatal. E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se tornou réu em ação por apropriação indébita. A situação bem parecida à que viveu alguns dias atrás o também ex-presidente André Sanches. A decisão de tornar o Duílio réu veio da juíza Elaine Palanielli. Importante registrar que Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro, também passa a responder a esse processo. A acusação do Ministério Público é de que Duílio Monteiro Alves teria usado um cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante os anos de 2021 a 2023. O valor total de gastos nesse cartão de R$ 41.800. Restaurantes de luxo, hotéis e compras em lojas chiques fazem parte dessa conta de 41.800. O Ministério Público pretende condenar o Duílio e exigir que ele devolva a integralidade desses valores com juros e correção monetária.
Tem mais uma informação importante do Corinthians. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão vota uma ampla reforma estatutária. Entre os temas que mais importam para o torcedor está a possibilidade de direito a voto para membros do fiel torcedor na eleição para presidente do Timão. Que história é essa de que João Paulo, goleiro que fez história com a camisa do Santos, pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu nesse final de semana. O João Paulo está emprestado ao Bahia e não vive uma boa fase por lá, ele é reserva. A situação é tão delicada para o João Paulo que o Bahia está buscando um outro goleiro. Bruno Bertinato, da Portuguesa, é um dos alvos. Então dá para dizer que se o Corinthians de fato levasse a história adiante, tirar o João Paulo do Bahia não seria um problema. A publicação que surgiu no fim de semana dá conta de que a maior dificuldade para trazer o João Paulo para o Corinthians é a identificação que ele tem com o Santos. Não sei se isso é uma grande realidade, levando em consideração, por exemplo, que o Palmeiras contratou recentemente Carlos Miguel, que era jogador do Corinthians. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, para saber se o Santos tem interesse em negociar o João Paulo com o Corinthians, em que pé estava essa negociação, e o Alexandre Matos me assegurou que não houve qualquer contato do Corinthians em relação ao goleiro. Só para completar, registrar que o Corinthians já conversou com o Neto, do Botafogo. Informação que eu tenho, vinda do Corinthians, é de que o negócio não avançou porque o Corinthians recebeu informações ruins em relação ao Neto no dia a dia. Lucas Arcanjo, do Vitória, foi especulado. Bruno Bertinato também. Há necessidade de compra desses dois atletas, o que faz deles dois nomes descartados. A saideira sobre o Timão, um tarólogo chamado Luiz Fernando tirou as cartas para prever o que vai acontecer com a passagem de Lingard, ex-jogador do Manchester United, no Corinthians. E segundo o tarólogo, a passagem vai ser agitada, com bons e maus momentos, e talvez com ele se perdendo por conta do ego. Se acredita em cartas, em previsões, já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa, beleza? Informação exclusiva, o Atlético Mineiro não está sozinho na briga por repatriar o volante Fred, ex-seleção brasileira, Manchester United, e que joga atualmente no Fenerbahçe. Fred tem 33 anos de idade, contrato com o time turco até junho de 2027, mas é real a chance de o Fred deixar o Fenerbahçe em junho. Ele acabou perdendo espaço no time. Das últimas 7 partidas do Fenerbahçe, o Fred só foi titular em uma, na Copa da Turquia, o torneio menos importante entre todas as competições que a equipe disputa. Nos outros 6 jogos, ele nem entrou em uma das partidas e foi reserva utilizado nas demais. Pois bem, a novidade vem agora. O Fred é torcedor declarado do Galo, nasceu em Belo Horizonte e tem a vontade pública de jogar no Atlético, mas antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Fred, que trabalha com ele, o representando, para saber se em algum momento outro clube brasileiro demonstrou interesse. A frase que eu ouvi, abre aspas, existe esse carinho do Fred com o Galo, mas em um movimento desse tamanho, de retorno do Fred ao Brasil, não podemos restringir a apenas um clube. E aqui vem a informação principal. Nesse momento, 4 times brasileiros mantêm contato, de olho na possibilidade de contratar o volante. Você tem ideia de quais times podem ser esses? Você gostaria do Fred jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. E o Milan está desistindo da compra de André, volante do Corinthians. Fui o primeiro a contar no domingo passado que o presidente Osmar Stabile havia recusado de última hora o acordo que já estava combinado com o time italiano para a venda do seu volante. Operação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Estava tudo acertado. Faltava apenas a assinatura do presidente, mas o Stabile foi muito pressionado a não levar adiante esse acordo. Durante a semana, o Stabile recebeu o Diogo Silva, que é representante do André e é quem cuidava das tratativas com o Milan. A nova pedida do Corinthians de 24 milhões de euros, apenas pela sua parte, 70% dos direitos econômicos. O Milan tomou a decisão de não levar essa história adiante. Não há a menor possibilidade de aumentar essa oferta de 15 mais 2 para 24 milhões de euros. O que o clube italiano nesse momento discute é se pode levar o caso à FIFA sob a alegação de que o Corinthians já havia aceitado a proposta mesmo sem aval do presidente. Queria contar um bastidor. Durante essa semana, na reunião com o Diogo Silva, o Stabile chegou a dizer que nem poderia fechar uma venda como essa sem a aprovação do CORE, o Conselho de Orientação Fiscal. A resposta que veio do Milan é de que para efeito do Milan, quem responde pelo clube italiano é justamente a FIFA. Essa questão
do futuro do André parece estar definida, a menos que surja um outro clube interessado, o volante permanece. E aí vem uma curiosidade: titular absoluto do time do Dorival Júnior com 19 anos de idade, o André tem um dos menores salários do elenco, só R$ 56 mil por mês. Na Itália, com a camisa do Milan, ele teria a oportunidade de multiplicar seu salário por 10. E você, o que pensa sobre o desfecho das tratativas com o Milan? Corinthians fez bom negócio em não levar adiante? Já uso o espaço para comentário. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Coringão. Para você não perder nada, peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente vai encerrando a nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você, não segue para mais e até o próximo vídeo. Fui.